Bom dia, estamos começando mais um Infra em Pauta, o seu programa semanal sobre infraestrutura. Hoje é 19 de abril e eu sou o Jimmy Amora, da agência Infra. Estamos aqui com o Maurício Portugal Ribeiro, da Portugal Ribeiro Advogados, com o Felipe Graziano, da Giamundo Neto Advogados, e o Sebastião Buto, da Sigla Sul, para tratar dos temas mais relevantes do setor. O Infra em Pauta dessa semana vai falar sobre a avaliação da ANEEL, que foi feita pela OCDE. A agência considerou, a OCDE considerou a agência de energia próxima de se tornar uma referência mundial em regulação. Também vamos falar sobre o lançamento da concessão de aeroportos regionais em São Paulo, que ocorreu na semana passada. E ainda vamos tratar de uma decisão do STF que declarou inconstitucional dispositivo de uma lei de São Paulo que serviu de base para a anulação de aditivos de concessões de rodovias. O Infra em Pauta é toda segunda-feira, bem cedinho. Se você quiser começar a sua semana bem informado, curte o nosso canal no YouTube ou no seu aplicativo de podcast. E a gente vai começar, então, com o tema dessa decisão do STF, né? O Maurício é quem vai falar sobre ela. É uma decisão que se dá de um processo longuíssimo, que começa em 2006, né? E o Maurício vai fazer, então, uma contextualização, para depois a gente falar um pouco sobre como é que quais os efeitos que essa decisão teve. Felipe, bom dia. Sebastião, bom dia. Maurício, bom dia. Bom dia, Jimmy. Bom dia, Felipe. Bom dia, Sebastião. Aqui, falar sobre esse tema basicamente contar um capítulo de uma longa novela, né? É a novela da anulação, né, da discussão sobre a anulação do conjunto de aditivos aos contratos de concessão de rodovia do Estado de São Paulo, celebrados no final de 2006. Esses aditivos, o governo do Estado e a Artesp, né, a agência reguladora que regula esses contratos, decidiu, por volta ali de 2011, 2012, tá, que esses aditivos deveriam ser anulados. Anulado significa que o poder público quer eliminar esses aditivos, invalidar esses aditivos, por eles terem sido feitos em violação de leis, né? E o poder público, conforme a lei paulista, na lei do Estado de São Paulo de processo administrativo, o poder público teria 10 anos, né, para anular atos que ele, poder público, praticou, né, e que seriam atos ilegais, por ilegalidade, né? Então, em 2011, 2012, foi tomada essa decisão pelo Estado de São Paulo e pela Artesp, e em 2014 foram ajuizadas as ações para anular esses aditivos. Qual era o motivo, né, para anulação desses aditivos que foram celebrados em 2006, né? Foi o motivo central. Tem vários motivos, tá? E dependendo do aditivo, você tem alguma variação de motivos. Mas o motivo central, que toca todos os aditivos, é a suposta utilização de metodologia inadequada para reequilíbrio dos contratos, né? Esse aditivo de 2006 reequilibrava os contratos pela ocorrência, basicamente, de 3 eventos de desequilíbrio, né? A alteração de leis relativas ao imposto sobre serviço, ao ISS, né, dos municípios por onde as rodovias atravessam, por onde as rodovias passam, né, o que modificou a cobrança de ISS às concessões, né? Teve impacto, portanto, na equação econômico-financeira desses contratos de concessão. A majoração das alíquotas e mudança de base de cálculo das contribuições relativas ao PIS/PASEP e à COFINS, e a perda de receita decorrente de parcelamento do reajuste tarifário, né? Reajuste a menor que o índice contratado, a menor, né, em alguns casos, né, do que o índice que estava previsto no contrato. Bom, então esses foram os eventos de desequilíbrios que foram reequilibrados por esses aditivos
de 2006. Nas ações anulatórias tem outros motivos formais também, tá? Para além dessa acusação de que haveria uma utilização inadequada de metodologia para reequilíbrio desses eventos, há também a acusação de que não haveria, de que esses aditivos foram celebrados sem parecer da Procuradoria-Geral do Estado e que era necessário o parecer jurídico da Procuradoria-Geral do Estado aprovando esses aditivos, né? Bom, a partir de 2016, a gente começou a ter decisões judiciais, né, confirmadas depois, algumas delas em segunda instância, anulando, né, confirmando a anulação desses aditivos. Deixa eu dar um passo atrás aqui, só para eu me posicionar um pouco em relação a todo esse histórico. Eu fui completamente contra quando a Artesp e o governo do Estado de São Paulo resolveram entrar com essas ações. Tá? Para mim não faz o menor sentido a ideia de que você vá anular atos, né, promover a anulação de atos que foram realizados quase 10 anos antes. Né? Para mim não fazia o menor sentido, para mim era uma fonte de enorme instabilidade regulatória. Para além disso, as alegações de que a metodologia de reequilíbrio estava equivocada, que era a alegação central, essa alegação me parecia bastante equivocada. Quer dizer, se você pegar o histórico desses contratos, a forma como se fazia o reequilíbrio desses contratos era exatamente a forma que foi adotada lá nos aditivos de 2006. Né? A Artesp resolveu se insurgir contra a metodologia que ela sempre usou, né, com base numa revisão, né, numa mudança de visão sobre a metodologia de reequilíbrio que deveria ser empregada. Então, essa mudança de visão deveria ter sido feita para frente e não voltar para anular aditivos de 2006. Isso cria uma enorme insegurança jurídica. Né? Bom, esse é o contexto geral. Né? Em 2018, a ABCR, a Associação Brasileira das Concessionárias de Rodovia, que congrega todas essas rodovias, né, paulistas que tiveram seus aditivos questionados judicialmente, e nesse momento já havia decisões confirmando, né, até em segunda instância, algumas delas em segunda instância, a anulação desses aditivos, o direito da Artesp e do governo de anular esses aditivos. Em 2018, a BCR decidiu entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade para declarar inconstitucional o dispositivo da lei do Estado de São Paulo que tinha sido usado para anular alguns desses aditivos. Né? O dispositivo que permitia ao Estado, né, invalidar atos seus no prazo de 10 anos, né, por ilegalidade. Né? E que foi usado, né, para anular vários desses aditivos. Então, a ideia da BCR, claramente aqui a estratégia era, se o Supremo declarar inconstitucional esse dispositivo, tá, essas anulações vão perder seu fundamento. Né, vão perder seu fundamento. E o que foi a decisão do STF agora, há dias atrás, Maurício? Eu vou só complementar, antes de responder a sua pergunta, eu vou complementar só dizendo qual era o argumento da BCR para tentar invalidar esse dispositivo. Tá? A BCR argumentava que o prazo de 10 anos para anulação, né, o prazo de 10 anos que a administração pública tinha para anular os seus atos, era um prazo irrazoável e que violava o princípio constitucional da igualdade em vista, né, de já se ter consolidado no país que o prazo para isso, né, o prazo para essas invalidações de atos da própria administração pública é o prazo de 5 anos. Né? Dizia a BCR que em vários estados o prazo é 5 anos e no âmbito da União também o prazo é 5 anos. E por isso o Estado de São Paulo não podia usar o prazo de 10 anos, não era razoável, segundo a BCR, e violava o princípio constitucional da igualdade. Tá?
também essa argumentação, para mim, não me parece fazer sentido. Tá? Eu acho que as concessões de rodovia estavam corretas, esses aditivos não deviam ter sido anulados, mas essa argumentação da BCR especificamente, para mim, não faz o menor sentido. Tá? Se os estados têm competência para estabelecer regras sobre procedimento administrativo, tá? O Estado de São Paulo pode estabelecer o prazo de 10 anos. E a União estabeleceu um prazo diferente, e o Estado do Rio de Janeiro estabeleceu outro prazo. Né? Se essa competência para estabelecer esse prazo é do Estado de São Paulo, ele não pode ser forçado, né, a ter que aderir a prazos que foram estabelecidos por outros estados ou por outros entes governamentais, pela União ou por município. Não faz o menor sentido essa argumentação, em minha opinião. Né? Maurício, só um complemento. A questão da prescrição de 5 anos do particular em face da administração não pesou nessa discussão? Porque a concessionária, se quiser demandar o poder concedente, e aí tem toda uma discussão sobre o momento de contagem desse prazo, mas o prazo seria de 5 anos, né, as pretensões contra a Fazenda Pública. Não seria uma outra leitura dessa igualdade, né? Felipe, não foi, não me parece que isso tenha sido central, tá? Porque esse prazo que você está falando é um prazo prescricional, tá? E o prazo que a gente está falando aqui, o prazo, eu sei que para os nossos ouvintes, vários deles não são advogados, essas distinções talvez não façam muito sentido, mas esse prazo para anular os próprios atos é um prazo decadencial, né? Então, por conta disso, a comparação não foi feita com o prazo prescricional geral que se aplica, né, em face do poder concedente. Foi feita a comparação com o prazo decadencial, né, de autotutela, de anulação dos próprios atos, né, aplicável a outros estados e à União. Tá? Foi esse o parâmetro de comparação. Tá? E aí, assim, eu tenho alguns comentários a fazer. Eu acho... o que é que o Supremo fez? Qual foi a decisão? Né? Feito todo esse histórico, o que é que o Supremo decidiu? O Supremo concordou com a BCR. Tá? O Supremo concordou com a BCR. Concordou com esses argumentos que eu, particularmente, não acho corretos. Tá? Eu não acho que o Supremo poderia forçar o Estado de São Paulo, dizer que é inválida a disposição do Estado de São Paulo só porque ela estabelece um prazo de 10 anos para anulação, dentro do qual se permite a anulação dos próprios atos. Mas o Supremo concordou. Então, o Supremo disse que essa disposição é inconstitucional. Mas aí a próxima pergunta é, mas isso satisfez o que a BCR queria? Isso funcionou do jeito que a BCR queria? Né? Que pelo que eu entendi, né, lendo olhando os atos do processo, o que a BCR queria era usar isso, né, para invalidar a anulação desses aditivos. Quer dizer, olha, se o dispositivo que dava 10 anos para anular é um dispositivo inconstitucional, logo, essas anulações estão inválidas. Né? Não pode ser anulado, esses aditivos não podem ser anulados, não pode se manter a anulação desse aditivo. Funcionou isso, né? A BCR ganhou, né? Mas ela levou? Eu acho que ela não levou. Tá? Ela não levou aqui nesse caso. Por quê? Porque o Supremo claramente, e isso não está ainda aprovado, tá? Porque o quórum para isso é um quórum diferente do quórum da decisão. Tá? Então isso não está definido ainda, mas o Supremo sinaliza que vai modular a decisão. O que é modular a decisão? O Supremo estabelece quando essa decisão vai passar a valer. Por que é que ele faz isso? Ele faz isso para dar segurança jurídica, para preservar atos passados, né, que foram realizados e que se você declarar uma lei, toda vez que você declarar uma lei inconstitucional, você tirar ela completamente do ordenamento jurídico, você tem muitos impactos para o passado. Né, você torna incerto muita coisa que foi decidida para o passado. Então o Supremo vai modular essa decisão. E a sinalização, né, que há na decisão é de que essa modulação vai significar, né, que essa invalidação desse dispositivo, né, desse prazo de 10 anos, vai se projetar, sobretudo,
para o futuro. Ou seja, ele não terá impacto sobre esses aditivos, né, que foram anulados ou que estão em processo de anulação. Essa é a minha impressão olhando o processo. Não dá para ter certeza absoluta disso, né? Mas essa me parece ser a decisão mais provável. Então a BCR ganha na medida em que o dispositivo fica inválido, mas o STF deve dizer, apesar do dispositivo, né, ser inconstitucional, ele deixará de produzir efeitos daqui para frente. Tá? Ele não vai produzir, ele continuará os efeitos que ele produziu no passado, os atos que foram anulados com base nele ficam mantidos. Tá? Então essa decisão, é esse o histórico e é essa a decisão. Diga, Fabrício, uma pergunta, e ela vai desde minha ignorância no caso, tá, particular. Caso a anulação desses aditivos se mantenha pelo fato deles terem acontecido no passado e tal, ainda se entende que não existirá o direito da recomposição do reequilíbrio pelos fatos que geraram esse desequilíbrio, porque são fatos que, notoriamente, em qualquer tipo de concessões, alteração das alíquotas tributárias ou alteração dos impostos, são fatores que justificam um reequilíbrio. Pode se questionar se a metodologia foi bem ou mal aplicada, mas você entende que essa discussão de anular o aditivo que aconteceu tira o direito de um reequilíbrio retroativo ou não? Não. Excelente pergunta, Sebastião. Ainda bem que você fez essa pergunta, porque eu provavelmente ia me esquecer de tratar desse tema. A anulação dos aditivos não tira o direito de reequilíbrio dos concessionários. Os concessionários, ninguém tem dúvida que eles têm direito a reequilíbrio por aqueles eventos. Né? A razão da anulação dos aditivos é um suposto erro na metodologia de cálculo do desequilíbrio. Né? Então, você tem toda a razão que ele continua com direito a reequilíbrio, e isso causa um enorme problema. Porque como até agora você não tem certeza, né, se esses aditivos estão nulos ou não estão, né, porque a discussão judicial ainda está rolando, tem coisa que já está nas instâncias superiores, tem coisa que está ainda no segundo grau, né, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, você não tem como saber se esses contratos estão reequilibrados com base nesses aditivos, ou se eles terão que ser reequilibrados porque o aditivo está nulo. Né? E você imagina o seguinte, esses contratos são contratos com fluxos de caixa para efeitos regulatórios, né, com planos de negócios, que prevêem taxas de rentabilidade superiores a 20%. Então, se você não reequilibrar, né, o fato... Imagine que esses aditivos estejam anulados. Se esses aditivos estiverem nulos, né, o evento de desequilíbrio, o impacto que ele tem sobre o concessionário, está sendo corrigido por essas taxas de mais de 20%. Né? Ou seja, quando tudo isso terminar, você vai ter que fazer um enorme aditivo, né, para prorrogar esse contrato, ou para fazer um pagamento enorme aos concessionários, porque os valores estão crescendo, né, os valores, os passivos estão crescendo. Bom, o Estado de São Paulo está vendo isso, né, não somos só nós que estamos vendo isso. Então, já há algum tempo, né, talvez há uns 2 ou 3 anos, tá, o Estado está tentando resolver essa questão por meio de negociação com as concessionárias. Não é uma coisa fácil, né, porque tem muita litigiosidade, né, tem narrativas contrapostas muito fortes, mas o Estado está negociando com algumas concessionárias, e certamente a primeira concessionária que vier a fechar um acordo sobre isso vai se tornar um parâmetro para todos os outros acordos. E aí eu tenho esperança que que o Estado consiga avançar nisso. Outro dia eu vi uma entrevista da Renata Dantas, né, que é a diretora, falando que isso é uma absoluta prioridade hoje na Artesp e no Estado de São Paulo. Então eu espero que eles consigam fechar isso, né, para equacionar esse problema, né, porque
esses passivos estão sendo corrigidos a valores altíssimos, né? Essa é a regra do contrato, tem que ser assim, né? E por isso é preciso resolver o quanto antes esse problema. Bom, obrigado aí, o Maurício, pela, enfim, essa excelente explicação sobre o que está acontecendo. Enfim, parece que o bolso da viúva já vai ter que começar a se preparar, né, para pagar essa conta, porque, enfim, a conta está aí, só não se decide quem paga. E a gente passa, então, agora para o Felipe, que vai comentar um pouco sobre o lançamento, né, desse mesmo Estado aí que está há 15 anos tentando resolver esse problema regulatório aí, esse problema de aditivos, lançou mais um edital de concessão, dessa vez para 22 aeroportos, né, regionais que são administrados pelo DAESP, que é um departamento público do governo estadual. Lançou com um modelo bem semelhante ao que o governo federal lançou também, os seus aeroportos, que tinham parte regionais, parte não regionais, mas uma maioria de aeroportos regionais, lançou em blocos, foram divididos em 2 blocos, e o Felipe pode comentar um pouco sobre as expectativas aí para esse leilão, que vai ser realizado em julho, se não me engano. Eu vou conferir aqui e já confirmo. Felipe. Exatamente, Jimmy. Dia 15 de julho é a data prevista para a entrega das propostas. O governo do Estado de São Paulo, só explicando, né, o serviço de aeroportos públicos é um serviço federal e o governo do Estado de São Paulo é delegatário desses aeroportos regionais no Estado de São Paulo. E se optou por um modelo de congregar cada bloco, né, foram estruturados 2 blocos, o bloco Sudeste e o bloco Noroeste. O Noroeste encabeçado por São José do Rio Preto, com 11 aeroportos, e o Sudeste por Ribeirão Preto, com 11 aeroportos também. E o modelo, como você mencionou, Jimmy, é muito similar ao que o governo federal estruturou na concessão dos 3 blocos que foram licitados há cerca de 15 dias, na B3 também. São concessões que existe um subsídio cruzado, né? Você tem aeroportos maiores que tendem a sustentar a operação de aeroportos menores integrantes dos blocos, mas no caso do Estado de São Paulo, você tem claramente aeroportos com essa vocação regional muito clara, não tem nenhum grande hub previsto. E o que traz um desafio muito interessante, acho que a sinalização que houve no leilão dos aeroportos federais de aposta do mercado na aviação regional traz uma boa expectativa em relação aos leilões agora do governo do Estado de São Paulo, porque você tem um interior muito rico, servido de diversos aeroportos. Pensar em 22 aeroportos num único estado é de fato muita coisa. Tem aeroportos que tem 2, 3 voos diários apenas, então muito da receita, né, a modelagem, pelo que eu pude perceber, ela levou em conta um mínimo necessário para se manter a operação, e isso a partir das tarifas aeroportuárias. Agora tem um universo muito grande para a exploração do imobiliário desse entorno, né? Cidades como Ribeirão Preto tem um sítio aeroportuário muito bem centralizado, com fluxo de pessoas interessante. Então eu estou, inclusive, curioso para saber como é que vai ser a composição. Eu acho que a gente deve ter um tipo diferente de player do que apostou nos blocos federais, que tem uma outra dimensão. O governo, a agência também tem feito, a agência de aviação civil, na ANAC, tem feito também mudanças regulatórias para tentar incentivar justamente esses voos com companhias de menor porte, um programa chamado Voo Simples, onde eles também tentam aí ampliar os tipos de voo, diminuir as restrições, na verdade, a esses tipos de voo, para tentar captar mais passageiros para esses aeroportos e, consequentemente, para os aeroportos hub. Isso é um programa que vem sendo feito há algum tempo, desde o ano passado na agência, e quando acabar, a expectativa é quando acabar a pandemia, efetivamente, a gente possa sentir os efeitos desse programa de aviação regional, né, que é algo que já vem do governo federal, aí uma tentativa desde o início da década de ampliar aí o número de aeroportos
a distância entre onde as pessoas moram e um aeroporto com voos regulares possa se concretizar, né? Eu acho que, enfim, é mais um incentivo. E, de fato, Felipe, também eu me lembro que acompanhei as audiências públicas, algumas audiências públicas desse leilão de concessão, e havia também permissões para não só para aeroportos com voos regulares, mas também para outros tipos de aviação, né? A aviação executiva deve ter um papel importante em função do agronegócio no estado de São Paulo, Jimmy, muita indústria no interior, se espera também um papel relevante da aviação executiva. E aí você tem toda uma receita que complementa as tarifas com hangaragem, com estacionamento, né, o pátio para aeronaves, tem muita coisa que provém da aviação executiva também, você tem toda razão. Uma curiosidade em relação a essa peculiaridade do setor, em função de ser um serviço público federal delegado ao governo do estado de São Paulo, é que você tem uma regulação feita em grande parte pela Artesp, mas também subordinada a regulamentos federais que são setoriais, né? Então, tentando dividir aqui, você tem a regulação contratual pela Artesp, mas subordinada aos regulamentos setoriais da ANAC. É isso. E o governo federal, né, tem um programa para ampliar esses aeroportos, inclusive está trabalhando numa primeira PPP lá na Amazônia. A EPL foi contratada recentemente para fazer os estudos e vai tentar uma PPP com 8 aeroportos, se não me engano são 8, no Amazonas, né, em que o governo federal vai usar recursos da ANAC, né, para fazer a contraprestação para a administração e ampliação dessas unidades que são ainda menores do que as que já foram concedidas. Então vamos ver, enfim, torcer para que a gente tenha aí uma maior ampliação desses aeroportos funcionando, né, e que possam ajudar aí principalmente ao interior do país. E então podemos passar para o tema final de hoje, né, que é uma avaliação feita pela OCDE na semana passada, que indicou que a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, chegou a um nível regulatório bastante elevado e pode se tornar aí, em breve, uma agência de referência mundial. E o Sebastião pode explicar um pouco para a gente o que consiste essa avaliação, né, e quais seriam as consequências para a gente aqui da ANEEL chegar a esse ponto e avançar até o ponto que eu entendo ser o máximo aí das agências. Sebastião, por favor. Ok, obrigado, Jimmy. Bom, efetivamente, em abril de 2019, já há uns 2 anos atrás, se iniciou um processo de contratação da agência do que é denominado Peer Review da OECD, da Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico. Em que consiste esse Peer Review, que na realidade é uma revisão dos pares, ou seja, a tradução. Trata-se basicamente de um exame detalhado que é feito por outros reguladores e que busca uma avaliação técnica da governança da agência, que é objeto de avaliação, à luz das melhores práticas internacionais. E também favorece toda a troca de experiência e aproximação com o que são os padrões internacionais. Como falei, esse processo de avaliação pelos pares se iniciou em abril de 2019. A OECD é uma entidade formada por 35 países, onde participam mais de 70 agências reguladoras de energia elétrica, telecomunicação, transporte e saneamento. Esse processo de avaliação da ANEEL teve várias etapas. Em novembro do ano passado, foi iniciada a fase de entrevistas, em que toda a equipe da direção e também algumas instituições públicas e privadas do setor de energia elétrica foram entrevistadas pela equipe senior do OECD e também pelo que são os especialistas de regulação que vão fazer essa avaliação. No caso, foram escolhidos 3 países que fazem a avaliação da ANEEL, que foram reguladores da Alemanha, do Canadá e da Suíça, e na última
no último dia 14 de abril, foi apresentado o relatório final sobre a ANEEL na reunião do Núcleo de Reguladores Econômicos. E aí a organização destacou que a agência está a um passo de se tornar uma referência internacional e destacando dois aspectos muito importantes da agência, que é a transparência em seus processos e a solidez da base técnica da agência. E eu que acompanho a regulação do setor de energia há 20 anos aqui no Brasil, posso dar fé que realmente o aumento da transparência em todo o processo da agência é um ponto louvável. Há uma preocupação por essa questão da transparência, do acesso às informações. Um claro exemplo são todas as reuniões colegiada da diretoria da ANEEL, tem transmissão ao vivo, e isso já faz um tempo, não só desde a pandemia, sino elas são ao vivo, qualquer da sociedade pode participar e assistir essas reuniões, onde são tomadas as principais decisões da regulação do setor. O acesso às informações, aos processos administrativos é totalmente aberto à disponibilidade por parte da agência, a memória de cálculo, base de dados e tal, é um ponto forte realmente a se destacar. E o outro ponto, como bem salientou a avaliação da OSDE, é a base técnica, a sólida base técnica da agência, onde eu acho que também é um consenso setor de que a equipe técnica, tanto das superintendências e da diretoria, a base técnica é muito sólida. Então, eu acho que é um mérito da agência e ela traz muitos benefícios para o setor, porque é um reconhecimento internacional que a agência está indo no caminho certo. E lembrando que nos setores de infraestrutura, a qualidade da regulação é o ponto fundamental para atrair os recursos e os investimentos ao setor, porque é a qualidade de informação que vai garantir ou vai mitigar o risco de não recuperação dos investimentos nestes setores que têm uma longa maturidade. Então, acho que é uma notícia ótima, ela está sinalizando que a agência está no caminho certo. Outra questão é num momento também oportuno, porque o setor de energia ele está passando por um processo de modernização, e essa modernização precisa realmente que atrair investimentos e também precisa que o posicionamento técnico da ANEEL seja reconhecido como tal para a criação, seja muito levado em consideração para a criação de toda a regulamentação e também de todo o marco legal que se está desenvolvendo no setor de saúde. O exame da OSDE também aponta alguns aspectos que deveriam ser melhorados pela agência dentro de sua avaliação. Lógico, ressaltou, como falei, a transparência e a base técnica sólida. E os fatores que aponta esse relatório, pelo que tem circulado como resumo, é buscar reduzir a burocracia de alguns processos, aumentar a autonomia financeira da agência, uma vez que ela está submetida a alguns cortes orçamentários. O estudo apunta à necessidade de aumentar os recursos humanos, da dotação de recursos dentro da agência e promover um maior engajamento com os stakeholders no processo de decisão. Isso seria, digamos, os aspectos que ainda poderiam ser melhorados. Eu falei, eu acho que sim? Não, eu queria... A agência ANEEL é considerada aqui, praticamente, difícil, quase todos consideram ela como a mais amadurecida das agências reguladoras do país. E aí eu queria te perguntar se você acha que esse selo, né, de qualidade, vamos dizer assim, internacional dela, pode fazer com que a gente incentive as outras a chegar ao nível que a ANEEL está, né? Porque todas as outras nos parecem ainda menos avançadas ou ainda bem não tão amadurecidas quanto ela. Perfeito, sim. De fato, a ANEEL ela já é uma referência nacional, tá? Como agência, eu acho que todas as agências buscam se espelhar tanto no processo de maturidade da agência quanto em suas questões de governança. Tá? Então, isso está sinalizando duas questões. Primeiro, é que aqueles que se espelham na ANEEL vão estar espelhando-se em um bom exemplo.
E a segunda questão é que vai criar-se um incentivo às agências ir atrás desse tipo de, entre aspas, certificação ou de avaliação internacional, porque isso cria um carimbo que é muito importante. E isso fortalece também a busca da independência financeira e, em particular, da independência técnica, tá? Porque eu acho que isso dá um certificado de que aquelas decisões que estão tomadas pela agência têm uma validez, tá, aos olhos das melhores práticas internacionais. Então, isso faz também com que o grau de interferência política que se possa ter nas decisões da agência seja mitigado pelo prestígio que ela tem em uma visão mais abrangente mundial. Então, bom, acho que a agência está de parabéns, e também de parabéns o setor, no sentido que o grau de amadurecimento da agência também forma parte dessa interação que tem todos os agentes do setor com a agência. Os agentes também têm ido cobrando e acompanhando a agência nesse amadurecimento ao longo do tempo, tá? Eu acho que sempre o setor buscou ter uma discussão técnica antes que política nas decisões, política oportunista, digamos, nas decisões ao longo do tempo. Acho que o setor foi construindo junto com a agência esse conceito básico de que se é tecnicamente sólido, isso significa que é sustentável ao longo do tempo. Tá certo. Bom, então estamos encerrando essa edição do Infra em Pauta, mais essa edição do Infra em Pauta. Eu agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Tenham todos uma boa semana e até a próxima segunda-feira com a nova edição do Infra em Pauta.